Olá, alunos do sétimo ano. Boa tarde. Tudo bem com vocês, pessoal? Vamos lá para o nosso momento de ciências agora. Deixa eu abrir aqui enquanto o pessoal chega. Eu vou abrir aqui a ficha de revisão, tá? De ciências para a gente dar uma olhadinha. Boa tarde, quem já está aí? Tudo bem? Deixa eu só ligar a luz aqui, só um momento. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo bem? O áudio tá ok? Tudo certinho? Otávio, bem-vindos, pessoal. Eu vou esperar mais um pouco para os colegas de vocês entrarem, tá? E Otávio? Laira? Tranquilos? Boa tarde, Maria Fernanda, Ana Clara. Agora, pessoal, nós vamos dar uma olhadinha aqui na ficha de atividades. Vitor, boa tarde, tudo bem? Deixa eu só avisar o pessoal aqui que nós já estamos ao vivo. E aí, Kaique, boa tarde. Os dois Kaique, Kaique Rian, Kaique Bruno, Lívia. Boa tarde, tudo bem? Bem-vindos, pessoal. Isabelle. Sejam muito bem-vindos. Aguardar mais um pouquinho. Deixa eu avisar os colegas de vocês aqui no grupo, lá dos sétimos anos, que a gente já está ao vivo. Só um pouquinho. Vou colocar isso aqui para cá, só para eu digitar aqui a mensagem. Mandar aqui para eles rapidinho. Sétimo C, sétimo A, sétimo D e sétimo, faltando C, faltando B. Cadê o sétimo B? Sétimo B. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui para eles também o link do perfil. Eu só vou mandar o link aqui do perfil e a gente já começa, tá bom, pessoal? Só um pouquinho. E aí, Maria Eduarda, tudo bem? Deixa eu pegar o perfil aqui. Só um momentinho, daí logo a gente começa. Aqui. Enquanto isso, pessoal, enquanto eu estou aguardando os colegas de vocês entrarem, quem já tiver com a ficha de atividade de revisão de hoje, que foi postada hoje de manhã, já pode pegar ela aí, por favor. Aqui. Só mais um pouquinho. Sétimo B. Pronto. Vamos começar então? Já vou começar com vocês, os colegas que vão chegando depois, tá? Vamos lá então. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Túlio. Deixa eu ver quem mais chegou aqui. Maria Eduarda, já falei. Mariana, Neiva, Iago. Tudo bem, Iago Breno? Isabelle, já deu aqui para esse pessoal já. Isadora, Lígia, sejam todos bem-vindos. Hoje, essa semana, pessoal, é a última semana que nós teremos aula ao vivo, tá? Por quê? Vocês vão fazer revisão essa semana. Semana que vem já são as avaliações, tá?
E aí, depois disso, quem terminou as avaliações, terminou a redação, não ficou de recuperação, já vai estar aí de férias, né? Boa tarde, Mike. Lara, tudo bem? E então, a primeira parte aqui da aula, eu gostaria de mostrar para vocês a ficha de atividades que foi postada hoje, de manhã, lá no GR8, tá? Então, é uma ficha de revisão. Eu queria pedir a vocês que fizessem com bastante carinho, com bastante atenção essa ficha, não somente essa, mas as outras fichas que nós trabalhamos. Então, deixa eu já passar para vocês aqui, deixa eu aproveitar que eu estou aqui no GR8 aberto, então já vou passar aqui para vocês os conteúdos, né, que vão ser cobrados nas avaliações de ciências da semana que vem. Então, como vocês sabem, nós tivemos a parte 1 do ciclo, do terceiro ciclo, e estamos agora na parte 2 do terceiro ciclo, tá? Então, eu vou falar aqui devagar, ó, que aí vocês podem ir até anotando, tá? Quais vão ser os conteúdos que vão cair na avaliação. Então, é a partir aqui, ó, do dia 21 de outubro. Então, é a partir do dia 21 de outubro. Quando vocês acessam o ambiente virtual, lá de ciências, não tem as datas das postagens? Então, lembra que na ficha de atividades eu também sempre coloco a data da postagem. Então, a partir do dia 21 de outubro, do dia 21 de outubro até agora, é o que vai cair. E o que que é? Aquela aula sobre vacinas, o que são e qual a sua importância, tá? É o primeiro conteúdo, é sobre vacinas e o que que é uma vacina e qual que é a importância de uma vacina. O segundo conteúdo, nós temos a parte 2 das vacinas, que foi aquela atividade que a gente continuou fazendo sobre as vacinas, com aqueles textos de apoio. Então, uma coisa que eu vou pedir para vocês, estudem, além das videoaulas que o professor passou para vocês assistirem, estudem também aqueles textos, tá? Que o professor coloca na atividade. Aquele texto, as atividades que o professor colocou. Depois disso vem, ó, de vacinas, o sistema imunológico humano, tá? Nós tivemos uma ficha sobre isso. Depois, tipos de imunização, tá? Nós temos os tipos de imunização, que é imunização ativa e imunização passiva, como já foi explicado na aula para vocês. E esse foi o último conteúdo, né? Depois disso, nós já temos aí a atividade de revisão, tá? Gostaria de dar parabéns aqui para a nossa aniversariante do dia, a Sofia, do 7º D. Que Deus te abençoe muito, te dê muita saúde, muitos anos de vida. Parabéns, viu, Sofia? Vamos lá então, pessoal, para a nossa ficha. Olha aqui, ó. Na ficha de hoje, para quem já está com ela aí, como eu pedi para vocês pegarem, vocês vão ter aqui, ó, no exercício número 1, a gente vai ter a pergunta, ó, o soro e a vacina são substâncias que agem como imunizadores do organismo. A respeito desses produtos, marque a alternativa incorreta, né? Aquela que está errada. Então, vocês vão marcar aqui a alternativa que está errada. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a diferença entre soro e vacina, tá? Na número 2, fala sobre a importância, né, das vacinas capazes de estimular aqui a produção de anticorpos pelo corpo, protegendo-nos, portanto, de doenças. Graças a essa capacidade, dizemos que as vacinas nos garantem. Daí vocês vão ver qual alternativa se encaixa melhor aí, tá bom? Não vou dar a resposta agora, vou deixar vocês fazerem. Número 3. Quando uma pessoa é picada por uma cobra, é fundamental procurar ajuda médica imediata. Isso se deve ao fato de que algumas espécies, né, de cobra produzem venenos tão poderosos que podem levar a pessoa à morte, né, a óbito. Entre as alternativas a seguir, marque aquela que indica corretamente o motivo pelo qual os médicos fazem uso de soro em vez de vacina para tratar o problema. Então, para fazer essa questão aqui, você tem que revisar a diferença entre soro e vacina, que eu vou mostrar aqui para vocês já já. Número 4, ó, todas de marcar X, tá, pessoal? A Campanha Nacional de Vacinação do Idoso, instituída pelo Ministério da Saúde no Brasil, vem se revelando uma das mais abrangentes dirigidas à população dessa faixa etária. Além da vacina contra a gripe, os postos de saúde estão aplicando também a vacina contra pneumonia pneumocócica. É correto afirmar que essas vacinas protegem por quê?
Daí também tem as alternativas aí. Na número 5, quais as viroses que ainda não têm vacinas? Então, a gente sabe que tem viroses que já têm vacina contra elas e outras que ainda não têm. Vocês vão marcar aqui qual alternativa que ainda não tem vacinas para as doenças. A 6 fala sobre a vacina contra a dengue, também vai falar da importância da vacinação. E a 7, diferentemente das outras anteriores, na número 7 vocês vão escrever, é uma questão de escrever. Nessa questão você irá pesquisar, prestem atenção, nessa questão você irá pesquisar sobre 3 vacinas contra o coronavírus que estão em andamento. Citar as características como em qual país foi ou está sendo desenvolvida essa vacina, se ela já está em fase de testes, quais os primeiros resultados, entre outras informações que você achar importante. Então, essas 7 questões aqui são as 7 questões da ficha de atividades que foi postada hoje, dia 18 de novembro de 2020, tá? Vocês vão ter, pessoal, até domingo para enviar as respostas. E enquanto vocês vão fazendo essa ficha, vocês também já vão estudando. Beleza? Certinho? E aí, Matheus, tudo bem? Vamos lá. Eu vou colocar aqui agora as imagens para a gente dar uma breve revisão sobre isso daqui. Bom, primeira coisa, pessoal, vamos prestar atenção nessa imagem aí, Nessa imagem aí, Ana, é somente respostas, viu? Quem quiser imprimir a ficha pode imprimir, fica à vontade, mas quem for resolver pelo celular ou pelo computador, só escreve a resposta no caderno, tá bom? Bora lá então. A partir desse momento, eu gostaria que vocês olhassem para a tela de vocês, lá embaixo, ao lado de comentar, não tem um ponto de interrogação? Esse ponto de interrogação, pessoal, é a aba de perguntas. Então, eu vou desativar os comentários para vocês visualizarem melhor a imagem. Daí, qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tiverem, vocês vão mandar para o professor nesse ponto de interrogação que está aí abaixo, ao lado de comentar. Tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Opa, foi. Para a gente poder colocar aí a imagem. Então, ao lado de comentar, vocês têm aí esse ponto de interrogação, tá bom? Vou desativar os comentários agora. Bom, aí agora vocês conseguem ver com clareza a imagem, Como que funciona a produção de soro? Antes de eu mostrar essa imagem da produção de soro, vamos ver a diferença entre vacina e soro, né? Que eu esqueci de falar para vocês aqui. Então, vamos lá. Vamos começar pela vacina, aqui, do lado esquerdo. Pessoal, a vacina nada mais é do que uma solução, né? Uma solução como assim, professor? Geralmente ela vem em meio líquido, né? A gente tem ali uma coisa viscosa no máximo, mas é uma coisa mais líquida. E dentro daquela substância líquida, a gente vai ter o que nas vacinas? Principalmente, nós vamos ter o micro-organismo que causa uma doença, ele vai estar presente ali de uma forma atenuada ou com fragmentos dele. Por exemplo, vamos pegar o exemplo do coronavírus. Quando a vacina do coronavírus estiver pronta e ela for aprovada, passar em todos os testes, ver que vai ser eficiente e aí começar a aplicar nas pessoas. Naquela vacina vão conter fragmentos do coronavírus. Pode ser somente o material genético dele, ou um pedaço da cápsula dele, como eu já dei uma aula para vocês sobre isso, lembra numa live que a gente teve? Então, eles podem pegar um pedacinho desses vírus, colocar na vacina e aí aplica isso no corpo da pessoa. Quando essa vacina entra no seu corpo, o seu corpo ele tem células no sangue chamadas células de defesa. Essas células de defesa, elas vão perceber que aquelas partículas que entraram ali são partículas estranhas, que elas não pertencem ao seu corpo. Se elas não pertencem ao seu corpo, o que elas entendem? Elas vão pensar assim, se isso não pertence aqui, então ele pode ser um agente perigoso, ele pode causar algum dano. Então, o que essas células vão fazer? Elas vão elaborar uma resposta chamada resposta imunológica. Essa resposta imunológica, 7º ano,
ela não é rápida, ela leva um tempo. Por isso a importância da vacina. Por quê? Quando o seu corpo entra em contato com um fragmento daquele organismo, micro-organismo, que causa uma doença, como o coronavírus, né? O seu corpo já elabora uma resposta específica contra ele. Aí, quando o coronavírus inteiro, de verdade, entrar no seu corpo, o seu corpo já vai ter uma resposta elaborada. Então, vai ser uma resposta mais eficiente. Por que, professor, então, que muitos vírus matam, bactéria, fungo? Porque é o seguinte, pessoal. Primeiro, se o corpo da pessoa nunca entrou em contato com aquele vírus ou com aquela bactéria, aí isso vai ser muito individual. Tem pessoas que têm a imunidade muito forte, pessoas que têm a imunidade muito boa. Pessoas que têm a imunidade muito boa, e geralmente a imunidade boa está associada a bons hábitos de vida, né? A pessoa se alimenta bem, dorme bem, faz atividade física, não come besteira, tudo isso contribui para ter uma imunidade melhor. E aí essa pessoa, por exemplo, o vírus entra, essa pessoa pode ter algum sintoma até fraco, até leve, tá? Só que aí tem vários outros fatores, inclusive genéticos, que podem influenciar na resposta que o seu corpo dá a esse micro-organismo. Por isso que é importante, então, ter uma vacina, certo? Entenderam? Alguma dúvida? Quem tiver dúvida, manda aí na aba, tá? Então, a vacina, ela contém o próprio causador da doença, só que de forma atenuada. Ela caracteriza um tipo de imunização ativa. Por que a gente chama de imunização ativa? Porque eu estou inserindo no meu corpo fragmentos de um micro-organismo que pode causar doença, tá? E aí o meu corpo vai elaborar uma resposta imunológica ativa contra esses fragmentos estranhos que eu coloquei, tá? Então essa imunização ativa, ela vai ser ativada, né, por antígenos específicos. O que é antígeno? Aí aqui vem dois termos que eu quero que vocês prestem muita atenção. Para quem resolveu as atividades do professor, assistiu todas as aulas, tá tranquilo o que eu tô falando, né? Mas para quem ainda não tá tendo muita dificuldade, deixa eu revisar um ponto aqui então. Quando a gente usa o termo antígeno em ciências, na biologia, né? Em ciências, biologia, esse termo antígeno, ele é um nome bonito para falar de um corpo estranho que entra no seu corpo, ou uma substância estranha. Por exemplo, pessoal, vamos supor que você foi picado por uma aranha no dedo, aqui ó, na mão. Você foi picado por uma aranha aqui, uma aranha veio aqui e te picou. Quando essa aranha te picou, ela injetou aqui, abaixo da sua pele, o veneno dela, porque ela usa esse veneno como forma de proteção. Esse veneno da aranha é um antígeno. Por que ele é um antígeno? Porque é uma substância que o seu corpo não possui, é uma substância estranha ao seu corpo. Se é uma substância estranha ao seu corpo, o que vai acontecer? O seu corpo vai elaborar uma resposta imunológica. E você vê essa resposta imunológica claramente. Quando você é picado por uma aranha, e aí começa a inchar, começa a doer e começa a ficar vermelho em volta, isso já são as células de defesa tentando combater, tentando eliminar esse veneno, certo? Só que em muitos casos vai depender, por exemplo, um veneno de cobra, uma cascavel, tem um veneno super potente. O veneno da cascavel, diferentemente do veneno da aranha, o veneno da cascavel caiu diretamente na corrente sanguínea. Quando cai na corrente sanguínea, aí mora o perigo mortal. Por quê, pessoal? As suas veias, as suas artérias, o seu corpo está o tempo todo o quê, sétimo ano? Circulando sangue. O seu coração não está bombeando? Não está batendo nesse momento? Se o seu coração está batendo, então está circulando sangue. E o sangue não fica parado. Quando uma cascavel pica alguém e isso vai direto para a corrente sanguínea, o que vai acontecer com o veneno dela? Ele começa a se espalhar pelo corpo, porque caiu na corrente sanguínea. Se essa pessoa não for atendida com urgência para tomar o soro antiofídico, daqui a pouco a gente vai entender o que é isso, essa pessoa pode morrer, ela é levada à morte, porque alguns venenos, eu acho que se eu não me engano, da cascavel faz isso também, eles começam a bloquear a musculatura.
E aí a gente tem um músculo aqui, ó, sétimo ano, chamado diafragma. Você só consegue respirar assim, ó, porque esse músculo aqui permite. A sua barriga, ela não afunda e não fica proeminente quando você está respirando. Por quê? Tem um músculo aqui. Se esse veneno, ele paralisar esse músculo, você não vai conseguir respirar. Vocês estão entendendo o problema? Para isso, para evitar com que a pessoa morra, a gente tem o soro, então, tá? Estão entendendo? Então, quando eu falo antígeno, é qualquer corpo estranho que entra no seu corpo. Antígeno pode ser um micro-organismo, como bactéria, fungo ou vírus, ou pode ser substâncias estranhas, certo? Então, para a gente finalizar essa imagem aí, ó, que está aí para vocês, a vacina, então, diferentemente do soro, ela gera uma imunidade duradoura. Por quê? Os antígenos que estão na vacina, que são os corpos estranhos, vão induzir a produção dos chamados anticorpos. O que são anticorpos, professor? Anticorpos são moléculas, geralmente proteínas, que são produzidas pelas células de defesa do nosso corpo. E aí esses anticorpos, eles se ligam especificamente, igual chave e fechadura, no antígeno que ele quer combater. Então, por que eu estou falando isso? Porque o seu corpo ele vai ter anticorpos específicos para vários tipos de antígeno. Exemplo, se você já entrou em contato com o vírus da gripe, se você já gripou alguma vez, o seu corpo já tem anticorpos contra o vírus da gripe, certo? Se você já entrou em contato, por exemplo, com uma substância estranha que o seu corpo não aceita bem, que pode desencadear até uma alergia, e você entra em contato com aquela substância, o seu corpo vai entender ela como substância estranha e vai elaborar uma resposta. Então, os anticorpos, eles são moléculas que se ligam especificamente a esses corpos estranhos, tá bom? Deixa eu ver que chegou uma pergunta aqui. Professor, tem como uma vacina dar certo para algumas pessoas e para outras não, de alguma doença? Sim, excelente pergunta a sua, viu? Muito boa pergunta. É o seguinte, as vacinas, para elas serem aprovadas e aplicadas na população, elas têm que ter uma eficiência, geralmente, viu, pessoal? Isso aí vai depender muito, mas geralmente acima de 80%. O padrão é esse, acima de 80% de eficiência. Por quê? Nós temos uma margem de erro, porque a imunidade das pessoas, cada uma, pode apresentar diferentes fatores. Então, tem algumas vacinas que elas vão funcionar bem para muitas pessoas, mas para outras elas podem não ter efeito. Por isso que eu tenho que fazer testes, você entendeu? Então, pode sim acontecer de uma vacina não ser eficiente para um pequeno grupo de pessoas. Mas, no geral, as que são aprovadas para serem usadas, elas funcionam em mais de 80% das pessoas, certo? O que já é muito bom, né? Porque já diminui, por exemplo, a taxa de infecção do coronavírus, por exemplo. Imagina 80% das pessoas imunes contra o coronavírus. Já não é algo muito bom? Inclusive, saiu uma notícia hoje que a vacina da Pfizer, tá? Já dando uma notícia aqui para vocês, teve eficiência de 95%. Então, já temos aí uma notícia muito boa sobre vacina aí do coronavírus, tá? Deixa eu ver que chegou mais pergunta aqui, só um pouquinho, pessoal. Pode existir algum soro para curar um vírus mortal? Excelente pergunta. Geralmente, para vírus, a gente não usa soro, tá? A gente usa vacina. Por quê? Os vírus, eles têm uma capacidade de replicação. Como é que é seu nome mesmo? Deixa eu ver aqui. Luiz, excelente pergunta, porque é o seguinte, os vírus, eles têm uma capacidade de replicação muito grande, certo? Então, é muito mais eficiente eu usar vacina para prevenir a infecção do que usar soro, tá? O soro pode ser usado sim, infecção viral, tanto que tem casos do coronavírus que estão usando soro de pessoas que já foram infectadas e aplicando esse soro em pessoas com coronavírus, né? O plasma do sangue, eles estão aplicando o soro, porque é a parte que tem os anticorpos, tá? Mas é eficiente em alguns casos, mas, entretanto, a medida mais eficiente a longo prazo seria a vacina. Por quê? Para a gente finalizar essa imagem aí, olhem para ela agora. O soro, que é uma imunização passiva, esse soro, pessoal, ele é formado de anticorpos. Enquanto a vacina tem os antígenos, que estimulam a produção de anticorpos pelo corpo,
O soro é uma solução formada por anticorpos, que já estão prontos contra alguma coisa específica, tá? Esses anticorpos, eles são específicos contra alguma coisa, que já estão no organismo. Só que essa imunização passiva do soro, ela é temporária. Ela não gera imunidade duradoura, tá? Exemplo, o soro antiofídico. A pessoa foi picada por cascavel, e aí é importante que quando uma pessoa é picada por cobra, ela tente, né? Eu sei que é difícil a pessoa, depois que é picada, saber disso, né? Mas, por exemplo, o ideal é que a pessoa que foi picada, as pessoas que estão junto com ela, algo assim, prestem atenção na cobra que picou aquela pessoa, tá? Se conseguir ver, né, gente? Porque tem casos que a pessoa é picada e não consegue ver a serpente, tá? Então, o ideal é que você sabendo a espécie, se é cascavel, se é jararaca, se é jaracuçu, você chegando no hospital e falando já para eles que cobra que eles já têm o soro antiofídico próprio. Por quê? O veneno da cascavel é diferente do veneno da jararaca, que é diferente do veneno da jaracuçu. Então, eu não posso usar o soro antiofídico da cascavel contra a jararaca, não vai funcionar. Por quê? Os anticorpos, eles se ligam especificamente nos antígenos. Vocês estão entendendo o raciocínio? Ah, professor, e se não souber? Se não souber, eles aplicam um coquetel, tá? Mistura mais de um soro para aplicar no paciente, porque aí algum deles vai funcionar, tá bom? Recebi 5 perguntas aqui, gente. Calma aí que eu vou responder. Só um pouquinho, pera aí. Calma. Deixa eu ver quem mandou primeiro, né? Deixa eu olhar aqui. Ana, professor, se a vacina for aprovada, mas uma pessoa morre e outras não, eles continuam com a produção? Ana, então, as pessoas que morreram até agora com os testes da vacina, a maioria delas não foi por causa da vacina. A pessoa já tinha um outro problema de saúde. O último caso que aconteceu no Brasil, o voluntário, né, que estava participando dos testes, ele cometeu suicídio, não foi a vacina que matou, você entendeu? Então, eles não pararam os testes, eles só param os testes quando você tem um caso que é comprovadamente que foi por causa da vacina, e eles têm esse controle, né, através da pesquisa, ou quando isso começa a dar reações adversas em várias pessoas, né, porque eles acompanham esses voluntários, você entendeu? Então, tanto que a vacina da Pfizer, que eu falei para vocês, já está quase sendo aprovada lá nos Estados Unidos. Eles estão esperando só a aprovação deles lá, viu? Pergunta agora... Gente, calma aí, tá? Pera aí, o professor é só um pouquinho. Iago, isso, do Iago. O que aconteceria se fosse aplicado antígeno e anticorpos ao mesmo tempo no corpo? Iago, depende, porque é o seguinte... Vamos supor que... vou dar o exemplo aqui de uma picada de cobra, que a gente está falando disso, vamos continuar nesse exemplo. Tem algumas serpentes que elas têm vírus na boca, nos dentes delas. Então, vamos supor que ela pica alguém, e aí, nesse picar alguém, além de inocular veneno dela, esse vírus vai junto, né? Então, você foi ali 2 antígenos, né? Então, nesse caso, se eu aplicar anticorpo e antígeno ao mesmo tempo, vai depender do que eu aplicar. Dependendo do que eu aplicar, não tem problema. Só que nesse caso, vamos supor que a pessoa tomou vacina contra o coronavírus, a vacina é um antígeno, e aí no mesmo dia, por algum azar, ela foi picada por uma cobra, teve que tomar anticorpo. Teoricamente, não vai ter problema. É que vai depender do que for aplicado, tá? Deixa eu ver outra pergunta que chegou aqui. Aqui, ó. Tem algum soro que usa antígeno ao invés de anticorpos? Não. O que define o soro é justamente o fato dele ser formado por anticorpos. Então, você não vai ter soros formados por antígeno, tá? Antígeno é na vacina, tá bom? Excelente pergunta. Vamos ver aqui outra pergunta. Em relação aos anticorpos, qual a diferença entre os que são proteínas e os que são moléculas? Excelente pergunta, Richard. Quando o professor fala de moléculas, ele está falando de vários tipos, não apenas proteínas. Por exemplo, dá um exemplo para você. Quando eu falo de proteína, gorduras,
que são chamados lipídios, vocês vão aprender isso melhor lá na frente, mas já que você perguntou, ó, proteínas, lipídios, que são gorduras, vitaminas, sais minerais, enfim, tudo isso são moléculas. Moléculas é o nome geral, por exemplo, molécula da água, molécula de carbono, molécula de hidrogênio, são nomes gerais. O termo proteína é um tipo de molécula específico, que tem uma forma específica, uma estrutura específica, entendeu? A vacina pode ser usada contra bactérias? Sim, nós temos vacinas. Sabe aquela vacina BCG, que deixa a marca no braço aqui, ó? Quem tem a marquinha de vacina no braço? Essa vacina BCG, ela é uma vacina inclusive contra bactérias também, que causam a tuberculose. Sabe a tuberculose, aquela doença que dá no pulmão, é causada por bactérias. Então, nós temos sim vacinas contra bactérias também. Muito boa pergunta. Vocês estão participando muito hoje, estou adorando isso. Nossa, adorando mesmo, pessoal. Vocês deixaram o professor feliz. Deixa eu ver aqui. Quando minha avó pegou Covid, ela usou o plasma. Mas ele é o sangue de uma pessoa que não podia doar, pois ela é muito caro. Sim, é porque é o seguinte, o que o plasma faz? Quando uma pessoa ela é contaminada com coronavírus, por exemplo, ou qualquer outro vírus, o seu corpo, Kaique, produz anticorpos contra aquele vírus, contra aquela bactéria, contra qualquer outra coisa, certo? Esses anticorpos, eles podem estar ali no plasma do sangue, porque quando eu pego o sangue de uma pessoa, ele é formado eu tenho ali glóbulos brancos, eu tenho as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, que dá aquela coloração vermelha do sangue, e eu tenho o plasma. Ali no plasma, eu tenho a presença de anticorpos. Então, se uma pessoa é contaminada por algo e ela produziu anticorpos e ela já sarou, quer dizer que no plasma dela pode ter anticorpos contra aquele vírus. Então, quando eu pego isso e aplico numa pessoa que está doente, isso pode dar algum resultado. É um tipo de imunização passiva. É como se eu estivesse aplicando literalmente o soro, certo? É nesse sentido. Então, o que o plasma faz? O plasma ele tem anticorpos contra aquele vírus que a pessoa está contaminada. Por quê? Esse plasma veio de uma outra pessoa que foi contaminada por aquele vírus e já sarou. Então, quer dizer que ela produziu anticorpos contra ele. Por quê? Uma pessoa, Kaique, não consegue sarar de uma doença causada por vírus, bactérias ou fungos se ela não produzir anticorpos contra ele. Se ela sarou, quer dizer que os anticorpos foram produzidos. Entendeu o raciocínio? Vamos ver outra pergunta aqui, pessoal? Chegaram várias, eu estou selecionando algumas, tá? Porque o nosso tempo está acabando. Aqui eu já respondi. Eles podem aprimorar os soros? Podem, com certeza. E a gente, em laboratório, eles vão fazendo com que os anticorpos sejam mais específicos, se liguem de forma mais específica. Por isso que os cientistas, as universidades, eles são muito importantes, porque são eles que descobrem essas coisas, viu? É possível alguém pegar um vírus e não perceber que tem? Sim, Luiz. Por quê? Muitos vírus, eles entram no seu corpo e eles não manifestam de primeira. Eles ficam incubados. Inclusive, tem um vírus, o vírus da AIDS, que causa AIDS, por exemplo. Tem algumas pessoas que pegam o vírus da AIDS por ter tido relação desprotegida. Eles pegam o vírus da AIDS e não manifesta sintoma nenhum durante muito tempo. E aí, quando manifesta sintoma, aí o vírus já espalhou pelo corpo todo. Então, é possível sim alguém pegar um vírus e não perceber que tem, tá? Por isso a importância de cuidar bem da saúde, de fazer exames de rotina, tem que fazer exame todo ano para ver se está tudo bem, por causa disso. Porque muitas vezes você pega um vírus e não sabe porque não manifestou sintoma, tá? Deixa eu ver que chegou mais perguntas aqui, gente. Rapidinho. Essa eu já respondi. Tá, já respondi. Se vocês tiverem mais alguma, pessoal, vocês mandem aí, tá? Nós vamos agora para o próximo slide para a gente finalizar, tá bom? Então, pessoal, aqui, ó, voltando nessa imagem aqui para a gente terminar, falta só mais 2, tá? A gente está quase acabando. Então, como que eles produzem o soro antiofídico? Aquele soro que é usado nos casos que a pessoa é picada por cobra.
Então eles pegam o veneno da cascavel ou de outra cobra, das cobras que tem veneno. Eles injetam o veneno de cobra no cavalo. Coitado do cavalo, né? Mas o cavalo aguenta, viu, pessoal? Ele não vai morrer, não. Eles aplicam uma dose que ele suporta. O cavalo tem um sistema imunológico muito resistente. Eles aplicam o veneno no cavalo, certo? O veneno de cobra. Aí o que o corpo do cavalo vai fazer? O corpo do cavalo vai produzir anticorpos. As células de defesa dele vão produzir anticorpos contra o veneno de cobra aí que está na imagem. Depois deles deixarem muito tempo isso acontecendo, eles tiram o sangue do cavalo, colocam no tubo, que vocês estão vendo aí o sangue do cavalo, e aí eles separam as células vermelhas aí em cima da parte líquida, que é o plasma. Por quê? No plasma do sangue é onde vai estar localizado os anticorpos. E aí eles separam essa parte líquida do sangue, que é o soro do sangue, e produz o soro antiofídico. Aplica isso em quem for picado. Vocês entenderam como é que funciona? É assim que eles fazem. Que bom que você gostou, é assim mesmo. Pois é, pessoal, tá vendo? Tá vendo a importância de vocês assistirem as aulas? Aprende muita coisa que vocês não sabiam, ó. Tá vendo? Vamos para a próxima, para a gente terminar? Então, eu falei, pessoal, eu tô lendo aqui as perguntas da aba, tá? Quem tá mandando na aba aqui, eu tô vendo. Os comentários, as perguntas, pode mandar. Vamos lá para o próximo slide, então? Então, basicamente, no seu corpo, aqui eu trouxe uma imagem do seguinte, ó. Do lado esquerdo aí, eu tenho as células chamadas linfócitos. Esses linfócitos são células de defesa, tá? E aí eles produzem anticorpos contra antígenos, ó. Nesse caso, os antígenos aí são bactérias, por exemplo, que podem causar doença, tá bom? Aqui está um outro exemplo, ó. Olha aí para vocês verem. A gente tem os glóbulos brancos, que é o nome geral. Esse negocinho em vermelho aí, ó, pode ser uma bactéria, um vírus ou uma célula cancerígena. Você sabia que o seu corpo, quando uma pessoa está com câncer, o próprio corpo começa a destruir as células cancerígenas? Uai, professor, se o próprio corpo começa a destruir as células cancerígenas, as células de defesa aí, por que a pessoa tem que fazer tratamento? Porque o câncer, chega uma hora que ele fica tão forte, as células começam a se dividir de uma forma tão intensa que o seu corpo não consegue mais destruir, não consegue acompanhar o ritmo de tantas que estão se dividindo. Por isso que é necessário o tratamento, tá? E aí a gente tem aqui, ó, né, na parte de baixo, essa célula de defesa, que é o glóbulo branco, produzindo anticorpos aí para inativar esse corpo estranho. É assim que funciona. Beleza? Bom, galerinha, alguma dúvida a mais? Alguma dúvida? Deixa eu ver se professor, só dá para fazer soro. Sim, chegou uma pergunta aqui, ó. Só dá para fazer soro com cavalo? Não, pode usar outro animal. Eles usam o cavalo justamente por causa daquilo que eu falei. Porque o cavalo, ele suporta aquelas pequenas doses de veneno de cobra sem isso gerar danos nele. Se eu usar isso em outro animal de menor porte, eles podem morrer, porque esses venenos são muito concentrados. Então, eles usam no cavalo porque já percebeu que o cavalo tem uma imunidade, obviamente que limitada, né? Ele não consegue suportar veneno à torta e à direita, não. Ele consegue suportar uma dose pequena que pra gente, por exemplo, faria mal. Para ele não faz, ele consegue produzir anticorpos, tá? Pessoal, vou ativar os comentários agora para me despedir de vocês, porque o nosso horário está acabando. Não estou conseguindo fechar a pergunta. Como é que faz? Eu tento clicar aqui do lado, ó, não vai. Enfim, deixa eu aqui ativar comentários. Pronto. Bom, pessoal, é isso. Alguma dúvida a mais? Podemos ir jantar, né? Para quem janta cedo, igual vocês, certeza que o pai e a mãe de vocês já vão jantar agora, né? Alguma dúvida? Não? Podemos ir? Gostaram da aula? Entenderam? Gostaram? Então tá bom. Duda Rezende, não? Como assim não? Não o quê? Então tá bom. Tchau, pessoal. Um grande abraço. Qualquer dúvida... Pera aí que tem mais pergunta aqui. Deixa eu só ver se tem 3 perguntas aqui ainda que chegou.
Deixa eu ver se eu não respondi alguma aqui. Ah, aqui, ó, a pergunta da Duda. A pessoa pode ter uma complicação com alguma quantidade de algum soro? Sim. O soro ele tem que ser aplicado na dose certa, tá? Porque senão dá problema. A pessoa pode ter reações adversas, até de alergia, dependendo do nível, tá bom? Tchau, pessoal. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Tudo certo? Depois a aula fica gravada aqui no perfil para quem quiser assistir novamente, tá bom? Tchau, tchau. Saudades de vocês.